noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite. O tema dessa noite, perdão e saúde. Perdão sempre foi uma palavra que sempre esteve no Evangelho do Cristo. Ele nos falou e nos exortou em muitas situações que perdoássemos, que aprendêssemos a perdoar. Mas eu pergunto para vocês, é fácil perdoar? Não? Que desânimo, né? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Por quê? Nós vamos compreendendo, nas situações, o porquê não é fácil perdoar, Porque o nosso orgulho fala muito alto. Essa é a grande realidade da vida, Por isso que a doutrina espírita coloca como as grandes chagas da humanidade, nosso egoísmo e nosso orgulho. Mas a ideia hoje é justamente da gente entender por que Jesus nos exortava a perdoar. Então, o Evangelho ele é farto de colocações que vão nos mostrar que Jesus nos deixou muito claro por que a gente deveria exercitar. E não podemos deixar de começar pela famosa, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar ao irmão que haja feito algo contra ele, Até 7 vezes. E daí Jesus fala, não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus e Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Nas outras lâminas, slides, etc., sei lá como é que vão chamar, Gustavo? Mas é tudo Mateus e Evangelho segundo o Espiritismo. Tem só um tópico que é de João, então só para mim não ficar repetindo várias vezes, fica meio chato. Mas o que Jesus queria dizer a Pedro, Porque a gente começa a nossa mente mais racional, a primeira coisa que você faz é fazer um cálculo. Em alguns lugares, até conforme a tradução, eles falam em 70 vezes 7, mas a mais usual é 70 vezes 7 vezes. Então, a 70 vezes 7, isso é fácil, 490, Então, eu tenho que perdoar meu irmão 490 vezes. Nessa versão, seria essa quantidade, só que um detalhe, a cada uma das faltas dele. Não é acumular, Putz, o cara fez a 489, deu a 490, 491, não perdoou mais. Não é essa a realidade, é cada uma das faltas. Mas, na usual, que é 70 vezes 7 vezes, como é que fica esse cálculo? Porque ele não é 70 vezes 7, é 7 vezes 7 vezes 7 até que a gente chegue no 70. Alguém teve curiosidade de tentar fazer esse cálculo? Tentou? Eu tentei no computador, na calculadora, e nem no computador deu certo. Ele deu 10 na potência x, y, z lá, e eu não consegui ver o número. Aí eu resolvi fazer 10 vezes só, 7 vezes 7. Olha o número: 282.475.249 vezes. 7 vezes a multiplicação de 7 vezes 7. Cada uma das faltas. Imagine se nós fosse multiplicar 70, Mas Jesus, o que ele queria dizer com isso? Que nós devemos perdoar sempre. Sempre devemos perdoar. Logicamente, na época, a gente sempre tem que lembrar que para o povo na época tinha que se falar de uma maneira mais forte. Algo que marcasse eles, o nível de ignorância que nós nos encontrávamos na época, porque sempre lembrando que somos espíritos reencarnantes, temos milhares de anos como espíritos reencarnando nessa forma humanoide, e portanto nós naquela época a gente precisava de algumas atitudes, algumas palavras que nos marcassem. Então Jesus usava
como um divino psicólogo que era, ele conseguia sempre marcar o nosso ser com essas colocações dele, né? Mas perdoar sempre, como é que eu vou perdoar? Porque a pessoa me prejudicou a minha família, de repente causou a morte de um ente querido meu, e por aí vai, né? Aí nós temos que lembrar quando a mulher adúltera foi levada ao Cristo, né? Os senhores da lei levaram ela até o Cristo, por quê? Porque ela foi pega, dizem, né, que ela foi pega em adultério, e arrastaram ela até lá para que ela fosse apedrejada. Que o apedrejamento, né, o esfolamento através de pedradas era uma prática comum naquela época, somente para as mulheres, né? Os homens estavam liberados. Boa época aquela, né? Brincadeira. Mas a realidade é que eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam ver se Jesus contradizia a lei deles daquela época. E não foram só essas, né? A gente vê várias passagens do Evangelho. Porque se Jesus falasse para eles que ela não devia ser apedrejada, o que aconteceria? Ele estaria contradizendo a lei mosaica, estaria contradizendo a lei civil que eles seguiam. Se ele falasse que não, que apedrejasse, coisa e tal, ele estava indo contra aquilo que ele estava ensinando, que era o amor, que era o perdão. Daí diz que Jesus, né, se abaixou, ficou desenhando na terra, dizem que desenhou um peixe, e daí falou para eles: aquele que não tiver pecado, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Narra a história também que todos, um a um, começaram a largar as pedras e se retirar, começando pelos mais velhos. O que isso nos diz? Que todos que estavam ali tinham pecado. E a imposição moral que Jesus tinha, a sua energia, fazia com que essas pessoas deixassem de lado e largassem as pedras. Se fosse um de nós que falasse isso, coitada da mulher, estava apedrejada, né? Porque nós não temos essa moral que Jesus tem, essa energia que ele tinha. Mas é a questão do mais velho que é interessante, né? Jesus nos deixa claro ali que não é a idade física que faz com que a pessoa tenha moral necessariamente. Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu já tenho 70 anos, tenho 80, e ele quer ser respeitado pela idade. E não é pela idade física que se respeita, né? A gente cria o respeito através dos nossos atos, da nossa moralidade. Isso faz com que a gente consiga o respeito das maiorias. Então, a gente conhece, com certeza todos nós conhecemos alguém que tem uma idade mais aflorada já fisicamente e que continua aprontando, continua brigando, continua fazendo das suas. Então a idade, apesar que no povo hebreu na época, a pessoa idosa, por exemplo, ela só podia falar depois dos 30 anos. Por isso que Jesus começou a sua pregação a partir dos 30, senão a palavra dele não seria considerada. Então eles consideravam a pessoa idosa, né, como uma... Só que não quer dizer que aquelas pessoas tinham uma boa moral. Caso contrário, não estariam arrastando aquela mulher do jeito que fizeram, né? E assim todos foram se retirando. E mais um detalhe nessa passagem, porque a gente pode falar: mas ela cometeu o pecado e Jesus passou a mão na cabeça. Veja o que Jesus falou para ela: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? A mulher levanta, olha e fala: eles foram embora, Senhor. Daí ele fala: se eles então não te condenaram, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Jesus não foi complacente com o eventual ato que ela tenha cometido. Muito pelo contrário, falou para ela: vá e não peques mais. Ele falou: olha, pode ser que na próxima vez eu não esteja aqui para te salvar. Então é aquela história de pai com filho, né? Infelizmente muitos pais acabam cometendo esse erro, que é passar a mão na cabeça dos filhos, sendo que ele está errado.
Muitos casos na escola, por exemplo, é muito comum. De pais vão lá porque o filho aprontou e os pais vão lá brigar com a diretoria porque o coitadinho do filho não fez nada. Às vezes ele até está inocente na história, mas a gente precisa primeiro checar a situação, né? Eu sei pela minha própria história que muitas vezes meus filhos também erraram, cometeram erros na escola. Então não podemos ser coniventes com eles, temos que corrigi-los, mas não ser coniventes. Outro detalhe que o Evangelho nos traz é justamente o que está nesse item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? É aquela história, né? A gente enxerga as mazelas dos outros, mas não enxerga as nossas. Então, tem um ditado, né? Ditado, não seria bem a palavra. Tem um trabalho da psicologia que é bem interessante a história que eles falam, que daí eles dizem que o ser humano é como se estivesse numa fila indiana, né? Um atrás do outro assim, e todo mundo leva duas bagagens, uma na frente com as virtudes e uma nas costas com os defeitos. Isso aqui é barriga, tá? Não é as virtudes, as minhas virtudes. A virtude come muito. Mas a realidade, então, nós estamos olhando os defeitos dos outros e enxergando as nossas virtudes. E nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos. Então nós julgamos, nós condenamos, nós sentenciamos as pessoas. E quando na realidade nós fazemos muito pior às vezes. Inclusive a psicologia hoje já fala que a gente só enxerga nos outros aquilo que nós temos em nós. É interessante isso, né? A psicologia que está falando. A doutrina já nos traz isso há um bom tempo, né? E a realidade é quando você vê uma pessoa realmente humilde, indulgente, a pessoa indulgente não enxerga esse mal nas outras pessoas. Por quê? Porque ele já não tem isso dentro de si. Não quer dizer que ele vai concordar com o que o outro fala, mas o que é não enxergar o mal? É não julgar. Mas não, nós estamos lá comendo em riste, porque fulano, porque beltrano, que não sei o quê. E cidade interior é interessante porque às vezes a pessoa não conhece a pessoa do que estão falando, ele não sabe da história, mas ele vai lá e aumenta a história. Ah, mas eu sabia, eu já conheço esse cara aí lá desde que era criança e não sei o quê. E às vezes nunca nem conheceu a pessoa. Então é uma necessidade, né, de criticar o outro. Por quê? Porque provavelmente a sua avaliação pessoal íntima é muito pequena. Ele não se ama. Então ele precisa agredir os outros para se sentir melhor. São problemas psicológicos que nós temos, infelizmente, em cada um de nós, né? Jesus também nos fala que se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Ah, então, um dos motivos que eu devo perdoar é para Deus me perdoar? Sim, mas, um detalhe, que parece uma incoerência. Deus precisa nos perdoar? Quem que precisa perdoar? Quem se magoa. E nós nos magoamos por quê? Porque somos orgulhosos. A pessoa que não é orgulhosa não se magoa. Agora, Deus é orgulhoso? Talvez aquele Deus criado pelos homens, né, como diz o filósofo francês Voltaire, aquele Deus que os homens criaram, cheio de a forma humana e cheio de imperfeições, pode ser que ele sim, mas o verdadeiro Deus que criou os homens, esse não, ele é suprema perfeição,
suprema justiça, suprema bondade e outros atributos más. Então, se Deus não se magoa, por que ele tem que perdoar? Fica incoerente, né, essa frase. Mas a realidade é que Jesus, na época, ele tinha que falar de uma maneira que as pessoas compreendessem. O que é, então, esse perdão divino? É que toda vez que nós não seguimos as leis divinas, nós nos desequilibramos perante a providência. E aí nós sofremos. Nós passamos por problemas. Mas o que são esses problemas, essas dores? É a corrigenda, é o remédio que vem para nos colocar de novo no caminho reto. Então, quando nós perdoamos alguém sinceramente, nós nos realinhamos perante as leis divinas. Ah, mas eu não sei onde estão as leis divinas, eu não conheço. Vem a doutrina espírita, na questão 621, que diz que a lei divina está escrita em nossa consciência. Nós fomos criados já com essas leis dentro do nosso ser, no nosso íntimo, assim como todas as virtudes estão em semente dentro de nós. Então, quando a gente fala de evoluir, né, não é botar para dentro a paciência, a benevolência, a indulgência, a humildade. Não, é tirar para fora. Isso está dentro de nós. Por isso que Jesus falava: brilhe a vossa luz. Que a gente faz uma comparação, né, que essa evolução é luz, é um ser de luz. Então essa luz, né, essas virtudes estão dentro de nós. Nós temos que tirá-las para fora. Nos diz Jesus ainda que bem-aventurados ou felizes os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu falo felizes porque, dependendo da tradução, bem-aventurados é utilizado, em outras é felizes, e que são, na realidade, sinônimos, né? Então, mas o que tem a ver a misericórdia com perdão? No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então isso é ser misericordioso. E Jesus nos coloca como sendo fundamental que nós perdoemos para que possamos evoluir. Porque quando não perdoamos, nós não conseguimos tirar aquelas energias negativas de dentro de nós. Ah, mas é tão difícil. É difícil, pelo nosso orgulho. Mas como é que eu não consigo esquecer? Você jamais vai esquecer. Você jamais vai esquecer aquilo que te foi feito. Mas perdoar não é esquecer. Jesus utilizava o termo esquecimento para o povo da época. O esquecimento, na realidade, é esquecer o sentimento que aquilo te traz na hora que você lembra. Porque o que acontece quando nós lembramos daquilo que determinada pessoa nos fez? Nós sofremos. Aquilo dói novamente. Por isso que existe a palavra ressentir. Ressentir é sentir novamente. Então, toda vez que nós não perdoamos e vemos ou pensamos naquela pessoa, a gente lembra com um sentimento de dor. Então, para nós, o perdão ele é fundamental para que a gente pare de sofrer também. As pessoas acham que, mas aquela pessoa vai arder no fogo do inferno. Primeiro que a gente sabe que o inferno não existe, é uma condição interior nossa. Cada um tem o seu céu e o seu inferno dentro de si, dependendo das suas atitudes perante a vida. Se forem boas atitudes, você vai ter, entre aspas, o seu céu dentro de você. É um estado de espírito, né?
Mas a realidade é que a gente precisa aprender a perdoar até para deixar de sofrer. Então, quando nós encontrarmos aquela pessoa que nos fez algo e a gente não sentir nada de ruim, não ficar relembrando aquilo com sentimentos negativos, isso é sinal de que nós realmente perdoamos. Isso realmente é esquecer. Mas o nosso arcabouço espiritual, das nossas memórias, está lá. Todos os atos que tivemos durante todas as nossas vidas está lá registrado. Inclusive aqueles em que nós somos os algozes dos nossos irmãos, né? E existe um outro detalhe que Jesus nos coloca para que nós trabalhemos a questão do perdão, né? Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, quer dizer, o último centavo, né? Então, todas as dívidas que nós temos que pagar. Todo o mal que fizemos no passado aos outros e a nós mesmos, por que não? Nós teremos que resgatar, teremos que trabalhar isso para que nós possamos sair. O que é esse sair daqui, né? Esse sair daqui é no sentido de evolução. Daqui eu vou para um mundo mais evoluído. Não, nós vamos evoluir junto com esse mundo. Essa é a grande questão. Nós viemos para reencarnar na Terra de outros mundos. Mas nós já estamos aqui e nós vamos procurar acompanhar esse processo evolutivo da Terra. Então, quando Jesus fala que nós não sairemos daqui enquanto não resgatar o último centavo, Ele está dizendo para nós que nós não vamos conseguir evoluir plenamente, se nos tornar espíritos puros, enquanto nós tivermos um mínimo de mágoa, de ressentimento, de dívida com alguém. Essa é a grande questão. Então, por que nós vamos ficar sofrendo, né? Então a gente vê que o perdão ele está muito ligado à questão da nossa própria evolução. Mas espera aí, você falou lá no título, é perdão e saúde. É perdão e saúde. Primeiro a saúde espiritual. Mas nós vamos falar também agora de saúde física. Então, veja que o próprio Evangelho nos traz N motivos para que nós trabalhemos o perdoar. Para que realmente nós possamos nos livrar dessas amarras que nos prendem, né? Nesse processo que nós estamos, vamos contar só desde a vinda de Jesus, nós já estamos há 2000 e poucos anos rodando como espíritos rebeldes, porque nós somos espíritos rebeldes. Caso contrário, nós não estaríamos sofrendo, ou viríamos a esse mundo como missionários. E mesmo eles sempre tem uma coisinha ou outra, né? Veja o Chico, né? Olha a quantidade de situações que Chico vivenciou na infância, né? Quando começou a trabalhar com a mediunidade, e mesmo assim até o final da sua vida, sempre sofrendo pressões fakes, né? Diversas, e o pessoal tentando provar para que ele era falso, né? Então, ele era já podemos dizer, né, que ele veio como um missionário. E ele passou por isso. Madre Teresa, Irmã Dulce, todas elas passaram por condições complicadas. Imagina se nós passamos pelo que passamos, por quê? Porque a nossa rebeldia faz com que nós não consigamos sair desse círculo vicioso do erro. Graças ao bom Deus, estamos despertando e estamos tendo contato com o Evangelho do Cristo, principalmente, né, todas as religiões pregam o amor, e isso é importante, não importa a religião. Mas a doutrina espírita ela tem algo a mais, que é justamente essa filosofia que faz com que nós entendamos todo o processo de criação, como funciona a questão das leis divinas,
né? Responde aquelas questões da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e por que sofremos. Que os filósofos tentaram responder durante tantos anos e não conseguiram. E a doutrina espírita, ela vem e faz com que nós compreendamos. E isso nos tranquiliza, isso nos traz uma consolação. Por isso que a doutrina é o Consolador prometido. Porque ela além de atender a todos os quesitos que Jesus prometeu do Consolador prometido, ainda por cima, ela nos consola realmente. Então, vamos trabalhar a questão do perdão. Agora, e a questão da nossa saúde, né? Não a saúde espiritual. Veja o que nos fala a Joana de Ângeles sobre o poder do pensamento. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Então tem um ditado, né? Que fala: me diga com quem andas, eu te direi quem és. Nós podemos mudar esse ditado: me diga o que pensas, que eu te direi quem és. Porque nós somos realmente aquilo que nós pensamos. Tirando os casos patológicos de doenças, né, ou psicopatológicos, nós somos aquilo que nós realmente pensamos. Nós podemos exibir na sociedade uma maneira diferente de agir. Por quê? Porque nós colocamos máscaras. Nós nos disfarçamos e agimos na sociedade de uma maneira diferente do que os nossos pensamentos realmente sugerem. Por isso que a gente vê tantas pessoas, né, que estão aí na mídia, são famosos, poderosos, falam uma coisa e fazem outra. E a coisa hoje em dia está tão descarada, né, que a pessoa fala uma coisa, tudo é gravado, tudo, né, só falta gravar os pensamentos, né, e não duvide que logo vão fazer isso. A pessoa fala e depois diz: não falei isso. O mais comum estão tirando do contexto. Aquela coisa que está clara o que a pessoa falou, mas a mentira, isso aí está algo tão declarado que a gente fica até espantado com o que a gente vê. Mas por quê? Porque essas pessoas, né, assim como nós, têm dificuldade de exteriorizar o que realmente somos. Mas no mundo espiritual, nós temos que lembrar que lá não tem máscaras. A gente não consegue levar essas máscaras daqui para lá. A gente pode até colocar, mas eles enxergam através das máscaras. Então não há como disfarçar o que somos. Até porque pela nossa vibração, nós vamos para lugares coerentes com a nossa vibração. Então todos aqui devem conhecer filmes, livros, e que fala do umbral, né? Regiões de sofrimento, tudo. E que lá são regiões que as pessoas vão para determinadas regiões atreladas à sua energia vibratória. E essa energia vibratória, ela vem justamente daquilo que somos, do nosso pensamento, né? O pensamento é uma força criadora. Essa figura eu acho muito interessante, né? Porque ele está emitindo energias, né? O pensamento, ele é um tipo de energia. E ele vaga, né? Ele se conduz através do que nós chamamos de fluido cósmico universal. Através desse fluido cósmico que não se vê, mas pode ser que a ciência agora esteja quase descobrindo o que eles chamam de matéria escura, que é o que eles já sabem que não existe vazio no universo. E esse que eles não veem, eles chamam de matéria escura. Pode ser que seja alguma coisa relacionada, se não for o próprio fluido cósmico, mas é coisa para o tempo, né? Mas a realidade é que nós pensamos e nós criamos. Os espíritos falam que nós criamos as formas de pensamento. É como se, sabe aqueles desenhos dos gibis, né? Que daí, como que eles expressam a maneira deles pensar, né? Então ele pensa uma coisa, daí forma um balãozinho com um círculozinho, aí quando ele está pensando, quem é esperto em gibi, né? Ainda lembra. E daí aquele é um pensamento. Nós espiritualmente, segundo os espíritos nos falam, é dessa maneira.
Nós pensamos e formamos uma forma mental daquilo que estamos pensando. Isso é um detalhezinho. A questão é que o nosso pensamento ele vai longe. Se nós queremos mandar o nosso pensamento a um ente querido nosso que esteja lá em Júpiter, em Marte, é instantâneo, o pensamento chega. Imagina para aqueles que estão aqui reencarnados ou desencarnados, mas ainda estão presos à crosta terrestre. Então quando a gente fala assim, aquele maldito, quero que arda no inferno, não sei o quê, e depois acontece alguma coisa de ruim com a pessoa, mas eu só pensei, eu não fiz nada. Você contraiu uma dívida com aquela pessoa. O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, mata uma outra pessoa, né? Que nem teve um caso do rapaz que matou a ex-namorada. Todo mundo destila assim pensamentos, né, terríveis contra aquela pessoa. O que acontecer com aquela pessoa, nós temos a nossa pequena parcela de culpa, porque o nosso pensamento chega até ele. E se ele estiver numa situação difícil, se ele estiver desequilibrado, esse pensamento vai fazer efeito, vai contribuir com os atos dele dali em diante. Agora, se ele for uma pessoa que tem uma boa postura, né, evangélica, uma postura evangélica, coerente, uma boa pessoa, ele automaticamente ele cria ao redor de si uma proteção, que são as suas vibrações, que são boas vibrações. E o que acontece então com o pensamento nosso? Não atinge ele. Só que tem um detalhe: nas duas situações esse pensamento volta para nós. Assim como nós atingimos, nós somos atingidos pelos nossos pensamentos. O que é a energia negativa, a energia escura ou negativa que nós temos dentro de nós? Porque no passe é feito um gesto de retirada de fluidos negativos. Ninguém nunca se perguntou por que o passista passa a mão e dá um estalinho com os dedos assim. É porque ele está tirando naquele momento a energia negativa. Mas por que essa energia negativa? Pelo aquilo que nós criamos. A nossa mente cria isso e faz com que a nossa vibração seja uma vibração baixa. Por isso Paulo, na Epístola aos Colossenses, nos fala: pensai nas coisas do alto e não das da terra. O que ele está dizendo? Pensai nas coisas de Deus, que são coisas boas, bons pensamentos. Vamos direcionar o nosso ser para trabalhar essas forças negativas, esses pensamentos negativos, de maneira que daqui a um tempo a gente nem pense mais. Porque o pensamento é uma coisa que tem que trabalhar no nosso íntimo. Porque eu sempre falo, quando a gente pensa em não pensar, já pensou. Então qual é a maneira de trabalhar isso? Tem que trabalhar no ser espiritual, no espírito, de maneira que a gente não pense mais em determinadas coisas sobre aquilo que a gente está vendo. Então, por quê? Porque isso daí vai fazer com que a nossa vibração, com que a nossa energia, ela melhore. Um outro detalhe, falando sobre as questões de obsessões, né? Porque os obsessores, basicamente, eles são atraídos para nós por duas questões. Uma, os vínculos nossos do passado. Nós prejudicamos ele por determinado fator, lá fizemos alguma coisa, é uma porta aberta que nós vamos ter que um dia chegar, sentar e conversar. E ele nos encontra e pode tentar nos obsediar por isso. Mas ele vai ter dificuldade se nós sermos pessoas que praticam o Evangelho. E a outra questão, são atraídos justamente pela nossa energia negativa. Às vezes a gente vem à casa espírita, faz o atendimento fraterno e a casa faz aquilo que é possível, né? Aplica o passe, a pessoa ouve a palestra, é colocado o nome para irradiação. E esses espíritos, então, no lado espiritual, esses espíritos são retirados para que sejam esclarecidos, para que eles entendam o mal que eles estão fazendo para aquela pessoa
mas principalmente estão fazendo para si mesmas. Então não adianta a gente vir à casa espírita se nós não mudarmos o nosso pensamento. Nós temos que mudar o nosso jeito de pensar. Por quê? Porque senão nós vamos sair para fora do portão e já vai ter outro que vai dar o braço conosco e vai para casa com a gente. É uma maneira de falar, né? No caminho, sei lá. Mas a realidade é, se nós não mudarmos a nossa maneira de agir, de pensar, nós vamos estar constantemente obsediados por inimigos do passado ou não. Porque existem espíritos que eles querem ver o nosso mal. Ah, mas ele tem alguma coisa. Não tem, mas ele quer ver as outras pessoas sofrer. É o egoísmo desses espíritos, porque eles sofrem pelos atos deles, mas eles não conseguem sofrer sozinhos, eles querem que os outros sofram. Agora, a porta que nós temos para eles é a nossa energia, a nossa vibração. Então, nós devemos trabalhar, inclusive, orar por aqueles que nos obsediam. Ah, mas quer que eu ore por alguém que nos obsedia? Sim. É a melhor maneira, porque o grande sofredor nessa história é aquele que é obsessor. Porque eu, por mais que eu ainda não mudei a minha maneira, o meu comportamento, se eu estou passando por um processo, é sinal de que eu estou pagando as minhas dívidas. Mas esse espírito, ele está se endividando. E aqueles que são inimigos do passado, veja, lembra que eu falei de que cada vez que a gente relembra, a gente ressente, a gente sofre, eles têm a mesma coisa. Ele está conosco, ele está constantemente relembrando a dor que ele sofreu por aquele ato que eventualmente nós tenhamos cometido. E essas energias, então, é as que vão se formar ao redor do nosso ser. Alguns chamam de duplo etéreo. A doutrina espírita é como se fosse uma capa que nos protege. Mas essas nossas vibrações negativas, os nossos hábitos, os nossos vícios, inclusive os vícios físicos que nós temos com bebida, com drogas, com tabagismo, tudo isso vai fazer com que essa capa comece a ficar toda furada. E o que acontece quando a gente põe uma capa furada na chuva? Se molha todo, né? E nós contraímos doenças. Muitas doenças não são relacionadas ao corpo físico. Alguns dizem que todas as doenças vêm da questão espiritual. Então, no momento em que nós trabalhamos o perdão, essas energias começam a se dissipar. Elas começam a melhorar. Então a nossa vibração melhora e nós nos sentimos mais protegidos, mais fortalecidos. O que o passe faz? Basicamente, tira as energias negativas, aplicada energias positivas da espiritualidade, do trabalhador passista que ali está. E ele dá uma recarga de energia boa. Mas se a gente não mudar as atitudes, aquelas energias boas vão gastando e vai enchendo com energias negativas. Aí nós temos que vir tomar outro passe para tirar as energias, recarregar a energia boa. Mas até quando a gente vai nisso? São raras as pessoas que ficam a vida inteira carregando e descarregando. A grande maioria acaba desistindo. Que nem bateria quando vicia, né? Já não carrega tanto, já não faz tanto efeito, e você acaba fazendo o quê? Você descarta. Então você descarta, ir ao centro, tomar passe. Mas basicamente a função do passe é esse, de nos revitalizar. Mas não adianta só passe, a gente não pode viver só de passe, nós temos que mudar as nossas atitudes, para que a gente crie esse campo de proteção ao redor de nós, inclusive que vai dificultar que nós soframos processos obsessivos. Inclusive pessoas às vezes que têm essa porta, que é um inimigo do passado,
aquele espírito chega e quando ele vê que aquela pessoa mudou realmente de atitude, ele desiste. Por quê? Porque ele nota que aquela pessoa é outra pessoa. Agora, a própria ciência já descobriu, né, hormônios relacionados à infelicidade e à felicidade, que é o que todos nós, no fundo, almejamos. Quem aqui não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz, aquela felicidade que jamais acaba? Eu quero. Ninguém mais quer? Ah, Sandra quer. Opa, Nandira quer. Aí, ó, beleza. Rio fez o Lacine também em dúvida, mas ele quer também no fundo, né? Então a grande questão é que a ciência descobriu no nosso organismo, por exemplo, o cortisol, que é aquele hormônio que aparece em momentos de tristeza, de depressão, de maus pensamentos, e esse faz mal para o nosso organismo. E pelo contrário, nos bons momentos, né, quando nós estamos alegres, com bons pensamentos, nós desenvolvemos endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, que são chamados hormônios da felicidade. Inclusive a endorfina é a insulina natural. Por isso que quem tem uma vida mais regrada pelos bons pensamentos, tem uma vida com fé em Deus, fé em Jesus, essas pessoas podem ter a mesma doença que a outra pessoa do lado, mas elas sofrem menos. Por quê? Porque o organismo naturalmente libera essa endorfina, está liberando insulina natural dentro do corpo. Até para isso existe uma explicação científica. Tudo o que acontece a nível de espiritual, do corpo espiritual nosso, ou perispírito, ele tem uma contrapartida no corpo físico. Então veja que tudo isso decorre do quê? Dos nossos pensamentos. Teve um fotógrafo, Masaru Emoto, ele faleceu em 2014, ele era um fotógrafo, ele não era cientista, e ele resolveu pesquisar o efeito do nosso pensamento sobre as coisas em geral. Como é que ele fez isso? Ele trabalhou em cima de água congelada. As pesquisas dele não foram reconhecidas pelo mundo científico justamente por ele não ser cientista e não ter feito, né, da maneira que o cientista acha que deve ser feito. Mas o fato é que ele continuou com as suas experiências durante o resto da sua vida, né? Então ele aproveitou as questões que ele tinha como fotógrafo, né, a tecnologia que já se tinha, e ele olhou como que ficavam as moléculas dessas águas quando eram submetidas a energias ambientes. Então as pessoas, vamos imaginar, não quer dizer que foi exatamente assim, mas as pessoas passavam lá e falavam coisas negativas, palavras negativas, palavras de ódio, de ressentimento. Em outro, só palavras boas, palavras, né, que nos elevam. E depois ele recortava e verificava no microscópio como que ficavam as moléculas dessas águas. Ele também submeteu ao som, né? Ele colocou alguns tipos de som também e depois comparou essas moléculas. Então esse é nosso amigo, e aqui tem uma figura, uma molécula submetida à música heavy metal. Teve pessoas que disseram, não, mas tem música heavy metal que é boa. Tem música que é boa. Mas essa aí que ele usou não deve ter sido muito boa. É questão de gosto, né? Às vezes a pessoa gosta daquele tipo de som, ele vai achar maravilhoso. Mas a nível espiritual, isso que aconteceu com a molécula, né? Agora veja uma colocada, todo mundo conhece a música Imagine, de John Lennon, né? O que vocês acham da diferença? Foi grande ou não? Não precisa nem perguntar qual está mais bonita, né? Então, agora, palavras negativas. Olha o efeito de palavras negativas e palavras positivas. E assim, né, ele fez inúmeras experiências.
sobre o efeito do agradecimento, do obrigado, da pessoa que falava a verdade. Olha as formas que tomaram essas mulheres. Então, agora imagine que em torno de 75% do nosso corpo físico é composto de água. Imagine se isso não tem efeito sobre nós. Como que nós ficamos no momento em que nós sofremos uma agressão ou quando nós agredimos alguém? Como que nós nos sentimos? Nós nos sentimos alegres, sentimos bem? É aquele que sai arrotando orgulho, né? Porque eu fiz isso, porque eu esparramei com o cara, não sei o quê. Mas no fundo lá ele está se doendo, porque isso faz tão mal, gente. Isso faz tão mal, é o efeito da energia sobre nós. E se nós mantivermos essa postura, fatalmente nós teremos doenças em nosso corpo. Aqui é só sobre a água, mas afeta qualquer tipo de molécula, né? Então, o efeito vai ser grande na nossa saúde. Quanto mais nós aprendemos a perdoar, a relevar, e principalmente não mais agredirmos, deixarmos de lado essa violência interna que nós temos no nosso ser, mais saúde nós teremos. O nosso pensamento tem uma força criadora tão grande que uma pessoa, por exemplo, que quer ficar doente de câncer, ele desenvolve o câncer. Não estava necessariamente programado no processo reencarnatório dele. Pessoas que odeiam, isso as próprias ciências já comprovam, e Divaldo já falou em suas palestras, a pessoa que tem muito ódio dentro de si, ele normalmente desenvolve câncer. Não quer dizer, sempre saliento, que todo câncer está relacionado a isso. Não. Nós temos as nossas doenças que nós temos que passar pelas nossas programações reencarnatórias. Mas muitas das questões que nós sofremos estão relacionadas ao nosso comportamento. Estão relacionados às nossas dificuldades de mudarmos a nossa postura. E o perdão, ele é fundamental para que a gente faça essa virada de chave. Para que a gente realmente consiga dar a volta, é aprender a perdoar. E o perdão e o auto-perdão. Porque às vezes nós entramos em processos depressivos porque não nos perdoamos por algo que fizemos. Por mais que nós tenhamos às vezes o esquecimento do passado nas vidas seguintes, tem espíritos, irmãos nossos, que não conseguem no seu íntimo esquecer algo que fizeram na vida anterior. E esse sentimento vem, e ele entra em estado depressivo e muitas vezes não sabe nem o porquê. Então, o perdão ele é fundamental para que nós possamos nos integrar com Deus, com Jesus, porque a partir dele nós conseguiremos então dar um rumo à nossa caminhada, dar um novo caminho para essa nossa jornada, baseada no amor, baseada no bem, e não somente para nós, mas nós vamos também ajudar aqueles irmãos nossos de caminhada. Porque todos nós temos que trazer, temos como dever de puxar aqueles irmãos que estão sob a nossa tutela, que estão sob com a nossa convivência, para que todos nós possamos um dia estarmos irmanados no seio do Pai novamente, abraçados com o próprio Mestre Jesus e a sua mensagem de amor e de luz. Obrigado. Muita paz.